mas eu queria estudar a palavra de Deus com vocês. Por isso queria te convidar a abrir a Bíblia em Isaías 51. E nós vamos ler do verso 1 ao 8. E hoje eu vou falar sobre um tema controverso, censura. O título da mensagem de Deus da mensagem de hoje é Censurando Deus. O pior tipo de censura que existe é esse, quando a gente censura a voz de Deus no nosso coração. Quantos querem aprender sobre a palavra de Deus? Levante suas mãos aqui para o céu, assim, repita assim: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Isaías 51, versículo 1 a 8, diz assim: escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. Olhem para a rocha, a qual foram cortados, e para a pedreira de onde foram cavados. Olhem para Abraão, seu pai, para Sara, que os deu à luz. Quando eu chamei, ele era apenas um. Eu o abençoei e o tornei muitos. Com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seu deserto como o Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela. Ações de graça e som de canções. Escute-me, povo meu, ouça-me, nação minha, a lei sairá de mim. Minha justiça se tornará uma luz para as nações. Minha retidão logo virá. Minha salvação está a caminho, e meu braço trará justiça às nações. As ilhas esperarão em mim e aguardarão esperançosamente pelo meu braço. Ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça. A terra se gastará como a roupa e seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação durará para sempre. A minha retidão jamais falhará. Ouçam-me vocês que sabem o que é direito. Vocês, povo que tem a minha lei no coração. Não temam a censura dos homens, nem fiquem aterrorizados com seus insultos. Pois a traços comerá como uma roupa, o verme os devorará como a lã, mas a minha retidão durará para sempre. A minha salvação de geração em geração. Muito se tem debatido no Brasil sobre censura. Depois de decisões polêmicas do STF, algumas autoridades e até parte da imprensa disseram que essas decisões foram uma afronta à liberdade de expressão. Outra situação que fez o debate aumentar foi os projetos que tramitaram na Câmara a respeito da regulamentação das plataformas digitais. Como se daria essa regulação? Quem seria um órgão regulador? Como evitar que isso se transforme em um mecanismo de controle e repressão? Essa semana eu estava vendo as notícias e fui orar. E quando eu estava orando, Deus, Ele na verdade não falou comigo, Ele me deu um soco no estômago. Deus falou para mim: você está preocupado com a censura dos homens? Com os que fazem censura? Você é igual a eles. Muitas vezes você faz pior do que eles. Eu falei assim: como assim, meu Deus? E aí o Espírito Santo falou no meu coração: quantas vezes você censura a minha voz no seu coração? Sabe, hoje eu quero dizer que talvez você esteja censurando Deus na sua vida. Mas pastor, como é que isso acontece? O que Deus está falando aqui nesse texto? Sabe, na profecia em Isaías é muito interessante, porque na língua hebraica o superlativo é diferente da nossa língua. Não existe falar santíssimo. Quando eles querem dizer que algo é santíssimo, eles falam santo, santo, santo. Repetem 3 vezes. E aqui nesse texto,
existe uma ênfase profética. Quando um profeta queria dar ênfase numa mensagem, ele repetia 3 vezes. E aqui a palavra escutem-me, ela aparece 3 vezes no texto. É como se Deus estivesse dizendo para o seu povo através do profeta: escutem-me, escutem-me, escutem-me. E quando eu estava lendo o texto, eu fiquei me perguntando: Deus, quem que não está ouvindo a tua voz? Quem são esses? Quem estava censurando Deus não eram os pagãos ou idólatras, mas o seu próprio povo. Olha o que diz Isaías 51:1. Escutem-me vocês que procuram a justiça. Isaías 51:4. Escutem-me, meu povo. Isaías 51:7. Escutem-me, povo em cuja lei está o meu coração. Mas por que eles estavam fazendo isso? Por que o povo de Deus não estava ouvindo? É muito interessante, o livro de Isaías, ele é constituído em 3 sessões. A primeira sessão vai do capítulo 1 ao capítulo 39, e ele fala do juízo de Deus. A segunda sessão do livro vai do capítulo 40 ao 55, e ele fala do consolo de Deus. E a terceira sessão vai do capítulo 56 ao 66, e fala da salvação vindoura, da nova criação, da restauração de Deus. Agora, é muito interessante, porque a maneira de construir uma narrativa no pensamento semítico era diferente do nosso. Como assim, pastor? Quando a gente vai contar uma história, hoje, a gente tem que ter começo, meio e fim. Não é assim que você aprendeu na escola? Agora, o pensamento semítico era diferente. Eles construíam a narrativa no que eles chamavam de quiasma. A gente chama de quiasma. O que é isso? Você conta uma história em X, tá? Então você faz um paralelo do começo com o final, e a mensagem central fica no meio. No meio. Qual é o meio do livro de Isaías? Alguém sabe aqui? Isaías 53. Quem sabe que texto é esse? Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões. Aleluia. Através das suas pisaduras somos sarados. Eu não sei se você sabia, mas Isaías 53 foi censurado por líderes religiosos entre os judeus, porque ele apontava de forma tão declarada para Jesus que foi censurado em alguns contextos. O centro da mensagem é o Cordeiro, é Jesus, é o Messias que viria. Mas por que o povo estava desprezando um consolo de Deus? Isaías 51 está no trecho que fala do consolo de Deus. Sabe por quê? O sofrimento, as injustiças do exílio babilônico os impediam de ouvir e de entender o plano de Deus. E muitas vezes na nossa vida, a gente censura Deus, porque a gente está sofrendo, ou a gente está se sentindo injustiçado. E é nesse contexto que Isaías vai falar para o povo de Deus: ei, escutem o Senhor, e Ele vai abençoar vocês. Quantos querem escutar Deus? Quem não quer censurar a voz de Deus no coração? Levanta as 2 mãos. Agora feche seus olhos e fala assim: Deus, que eu não quero te censurar. Eu quero te ouvir e te obedecer. Amém? Quantos querem ouvir Deus? Por que o povo de Israel estava censurando Deus? E por que, muitas vezes, ou como nós censuramos o Senhor na nossa vida? Primeira forma, o povo de Israel censurava Deus e nós censuramos quando lutamos contra o instrumento do juízo de Deus, ao invés de aprender a lição. Como assim, pastor? Sabe o que acontece? Tem muita gente brigando com chinelo. Deus está querendo ensinar uma lição, mas a gente briga com o chinelo. A Babilônia
era apenas um instrumento de Deus para tratar o pecado do seu povo. O problema não era Nabucodonosor, sua política, os seus exércitos. Deus estava julgando os pecados da nação de Israel. Eles precisavam se arrepender. O que eles haviam feito? O exílio tinha a ver com a idolatria do povo, com as injustiças sociais e com a corrupção dos seus líderes. Mas eles não conseguiam entender isso, que a Babilônia era apenas o chinelo de Deus. Eu gosto, quem já leu o livro de Abacuque aqui na Bíblia, já leu? O livro de Abacuque é chamado de livro das queixas. Por quê? Porque Abacuque, ele vai se queixar: Deus, por que acontece tanta injustiça no meu país? Julga! E aí Deus fala para ele: eu já julguei. Levantei um povo do norte para julgar a minha terra. E aí quando Deus responde, ele fala: mas Deus, como assim? Esse povo é mais corrupto do que a gente. E aí Deus fala: não se preocupa, eu também vou promover juízo na hora certa para ele. E aí ele está questionando, e aí uma hora ele entende. E aí Deus fala para ele assim: olha, escreve em placas bem grandes, até para quem passa correndo possa ler: o justo viverá pela fé. Aí ele vai terminar o livro fazendo uma poesia linda: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja ovelhas no aprisco, gados no curral, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha... Sabe por que muitas vezes a gente censura Deus? Porque a gente luta com chinelo, briga com o instrumento da justiça de Deus. Mas quem fez isso na Bíblia? Para mim um exemplo disso claro é Faraó. Faraó estava tentando resolver o problema das pragas. Então ele tenta resolver o problema das moscas, dos gafanhotos, da água que agora estava matando os peixes. Mas ele não ouve a voz de Deus. O que Deus estava mandando ele fazer? Deixa meu povo ir. Mas ele estava lutando contra o chinelo de Deus. Não resolveu nada. Só piorou a situação. Eu acho interessante Jonas. Quando Deus manda ele ir a Nínive, ele vai para onde? Para Tarsis. Aí o que Deus faz? Deus manda uma tempestade. Jonas não briga com a tempestade, ele reconhece: é minha culpa, eu desobedeci a Deus. E aí quando jogam ele no mar, o que acontece com a tempestade? Ela para. Aí Deus manda um grande peixe para fazer o propósito dele cumprir. Não sei se era uma baleia, a baleia vai lá e engole o Jonas, era um grande peixe, ele não disse que peixe que era. Aí vai lá e joga ele no lugar que ele tinha que estar. Sabe o que a gente faz às vezes? A gente fica brigando com a baleia. Baleia miserável que me engoliu. Que desgraça. Imagine o que é ficar dentro da barriga de um peixe. Cheiro de peixe quando você vai em lugar comprar, já é difícil. Imagine dentro da barriga do peixe. Não negócio deve ser fácil. Muitas vezes a gente está sentindo o cheiro da situação que tem a ver com o remédio amargo de Deus para tratar a nossa vida. E a gente pega o remédio e joga fora, em vez de deixar Deus tratar. Ei, não adianta. Não é desse jeito. Sabe o que a gente esquece? Repete assim comigo: Deus está no controle. Mais uma vez: Deus está no controle. Você crê nisso de verdade? Diante de tudo que está acontecendo no teu país, você pode levantar as duas mãos e dizer: Deus está no controle. Mas ninguém falou. Levanta a mão e diga: aleluia! Deus usa até governantes maus para manifestar a sua vontade. Olha o que a Bíblia nos ensina. Olha que coisa tremenda. Existiam algumas profecias sobre o Messias. Miqueias 5:2, Oséias 11:1, Isaías 11:1. A Bíblia diz que surge uma autoridade, o imperador César Augusto. E o que ele manda fazer? Um censo. Aquilo não tinha lógica. Custou muito caro. Parou e tornou inoperante os seus exércitos por muito tempo.
ele fez isso simplesmente para mostrar a força do seu poder. Mas enquanto César Augusto achava que podia mandar em alguma coisa, ele não sabia, mas ele estava fazendo cumprir a profecia. Por causa do censo, José volta para Belém, porque ele era descendente de Davi. Lá, o Messias nasce, e a profecia de Miqueias 5:2 se cumpre. Quando a Bíblia diz: e tu, Belém Efrata, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. César Augusto achava que mandava alguma coisa, mas ele estava simplesmente fazendo cumprir a vontade do Senhor. A Bíblia fala de outra autoridade, Herodes o Grande. Esse era doido, maníaco por poder. Ele matou a esposa Mariane, ele matou filhos, porque julgava que eles tinham um plano de conspiração contra ele. O cara era louco por poder. É por isso que quando chega a notícia, através dos magos do Oriente, que o rei dos judeus ia nascer em Belém, o que ele manda fazer? Matar as criancinhas, até 2 anos de idade, uma chacina, coisa horrível. Mas apesar desse rei ruim, olha o que acontece por causa disso. José e Maria migram para o Egito. E olha o que diz a profecia em Oséias 11:1. Assim cumpriu-se outra profecia: do Egito chamei o meu filho. Um rei doido, déspota, que achava que mandava alguma coisa, mas ele fez cumprir, sem querer ou não, a vontade de Deus. O mesmo acontece com o rei que vem na sequência, Arquelau. Arquelau era tão ruim quanto seu pai, quanto Herodes o Grande. Ele toma conta da Judéia, daquela região, imprime o seu domínio ali, e por conta da sua crueldade, José agora quer voltar com Maria e com Jesus para a sua terra. E em vez de irem para a região da Judéia, eles vão para a região de Nazaré. Porque em Nazaré quem governava era a outra autoridade, Herodes Agripa, que tinha uma ascendência judaica e não perseguia os judeus. Por isso eles vão para Nazaré. Interessante. Em Isaías 11:1, a Bíblia usa essa expressão, Natsé, que quer dizer renovo, broto, para falar do Messias. É por isso que em Mateus capítulo 2, a Bíblia vai dizer no versículo 22, isso se cumpriu, o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Ei, preste atenção. Nenhuma autoridade no céu e na terra pode contra os intentos do Senhor. Reis, domínios, usando a sua caneta não sabe, mas eles são apenas marionetes nas mãos de Deus. Eu não sei por que você está preocupado. Eu não sei, povo de Deus, por que vocês estão angustiados. Deus ainda está sentado sobre o trono. Quantos creem nisso? Aplaudam ao Senhor. Como você lida com os instrumentos da justiça de Deus na sua vida? Você está revoltado com seu chefe, que você julga estar sendo injusto com você? Mas será que ele não é apenas um instrumento de Deus para tratar o seu orgulho? Talvez você esteja revoltado com um parente, porque ele te fez mal, ele não foi justo com você. Mas talvez ele seja apenas um instrumento de Deus para te mostrar, te ensinar o poder da misericórdia e do perdão. Será que Deus não está usando os juízes desse país, do Brasil, para nos mostrar que líderes na casa de Deus têm torcido a lei do Senhor por causa dos seus próprios interesses? Esses dias eu ouvi um pastor confuso pregando. Ele estava dizendo que o inferno não existe. Ele não estava sendo fiel ao que a palavra de Deus ensina. Na verdade, ele estava ensinando as pessoas a julgarem a lei do Senhor segundo as suas emoções, os seus sentimentos. O inferno não é um lugar onde Deus coloca criancinhas que não comem Danone na hora certa.
O inferno é o lugar do juízo de Deus porque transgredimos a sua lei. Ele é o chinelo do Pai. Um Deus que não promove justiça não é um Deus de amor. Por isso Deus, no seu infinito amor, sabendo que transgrediríamos a sua lei, se fez justiça por nós. Ele recebeu a punição em nosso lugar, e a única coisa que Ele pede é que reconheçamos isto. Jesus não acabou com o inferno, Ele foi ao inferno, tomou as chaves deste lugar, e através do poder da sua ressurreição, criou um meio para que pudéssemos não ir para lá. Não podemos distorcer a lei de Deus porque ela não nos agrada. Não adianta brigar com o inferno, tentar esconder o chinelo de Deus. A manifestação do juízo de Deus, ela existe. O que precisamos aprender é a lição que esse chinelo, que a justiça de Deus quer nos ensinar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu estava voltando de São Paulo e nós pegamos trânsito. Acabei perdendo o voo, mas estava com estava eu e a Sil e uma esposa de pastor aqui num projeto importante aqui na igreja no Brasil. E ela falou uma frase que mexeu comigo. Ela estava contando a sua história, alguns machucados que ela viveu, algumas injustiças que ela e o seu marido viveram. E ela disse assim no carro: meu marido disse, as injustiças são o melhor lugar para revelarmos Cristo em nossa vida. Você pode repetir isso comigo? As injustiças são o melhor lugar para revelarmos Cristo em nossas vidas. Ontem eu estava fazendo um sermão, e quando eu terminei de escrever essa frase, entra o Beni no quarto, assim. Pai, falei, que foi, filho? Poxa, pai, estava jogando bola lá na quadra, no condomínio, e o menino começou a brigar com a gente. Ele começou a xingar a gente de palavrão, nos provocar. E eu fiquei bravo, falei, mas o que você fez? Falaram, não, eu peguei os meus amigos e falei, ah bom, vocês ganharam, fomos embora. Falei, muito bem, filho. Mas sabe o que a gente vai fazer agora? Falou, o que, pai? Você acredita que Deus quer se revelar para você agora? Eu estava aqui fazendo sermão, acabei de escrever que as injustiças são o melhor lugar para Jesus, para revelarmos Cristo na nossa vida. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai orar por esse menino, para que Deus use essa situação para Jesus se revelar para ele. Chama os seus amigos. Chamou, todo mundo entrou no meu quarto. Aí eles contaram, estavam braços. Falei, agora a gente vai orar por esse menino. Sabe por que ele está fazendo isso? Porque ele não conhece Jesus. Se tivesse Jesus na vida dele, ele ia agir diferente. Então vamos orar para Jesus se revelar para ele. E aí a gente começou a orar pelo menino do condomínio. Terminamos a oração. Eles desceram a escada. Eu ouço alguém gritando, Beni, Beni. Eu desci para ver o que era. Falei, que foi, filho? Tem alguém gritando aí, chamando você. É um menino. Falei, ah, é? Aí eu fui na porta ver. Vai que dá uma confusão, né? Aí fiquei olhando. Daqui a pouco eles voltam. Falei, o que o menino queria? Ele veio aqui pedir desculpa pra gente, pai. A gente acabou de orar e o menino veio aqui. Eu falei, e vocês falaram de Jesus para ele? Ixi, a gente esqueceu. Eu falei, vocês. Falei, não, vocês vão atrás dele. Põe o tênis e vão falar que vocês oraram por ele e que isso é resposta de oração. Tá bom, aí saíram ele e os amigos procurando o menino, voltaram. Não achamos o menino. Eu falei, tá bom. Aí eu subi para fazer sermão, o Espírito Santo falou para mim, vai atrás do menino, leva eles. Aí eu desci, põe o tênis, todo mundo. Aonde a gente vai? Vamos na casa do menino. Mas a gente não sabe onde ele mora. Deus vai mostrar. Para onde eles foram? A bicicleta foi para lá. Eu falei, então vamos seguindo. Aí eu vi que tinha um monte de bicicleta assim parada. Eu falei, é aqui, ó. Bate na porta, Benício. Benício é tímido. Bateu na porta. Aí veio a mãe, sei lá, alguém atendeu a porta. Falou, fala que você quer falar com o rapaz, com o menino. Aí o menino veio. Nisso chega o pai, fala assim, pastor, entra aqui na minha casa.
Aí foi cumprimentar todo mundo, não sei o quê. O que você quer, pastor? Eu falei, não. Eu vim elogiar teu filho. Ah, é? Senta aqui. Falei, ó, deu uma confusão, coisa de criança lá na quadra. Os meninos chegaram falando para mim. E nós oramos por você, cara. Para que Deus se revelasse para você. E sabe o que aconteceu? Você ouviu a voz do Espírito Santo. E você foi bater na minha porta quando a gente terminou a oração para pedir perdão. Sabe por quê? Porque Deus te ama, Ele tem um plano para a tua vida. E o que você fez tem a ver com um recado que Deus quer que eu traga para você. Que Jesus, Ele quer se revelar na sua vida. Quando terminou, o pai me chamou para voltar na casa, para fazer um jantar. E aquela família toda, em nome de Jesus, em breve vai estar aqui. Porque a injustiça são os melhores lugares para revelarmos Cristo em nossas vidas. Pastor, olha que mensagem poderosa. Repita comigo, as injustiças são o melhor lugar para revelarmos Cristo. Acontece injustiça no Brasil? Hã? Será que acontece? Deixa eu dizer para você. Nós estamos no melhor lugar para revelarmos Cristo para a nossa nação. Para de brigar com o chinelo. Assume uma postura de Cristo. E essa terra vai saber que o amor de Deus existe. Quantos querem fazer isso? Eu não quero perder nenhuma oportunidade. Você foi injustiçado no lugar onde você trabalha, no seu casamento, na sua casa, entre os seus. Que oportunidade. Sabe por que não celebramos as injustiças? Porque temos uma perspectiva terrena da vida. Se tivéssemos uma perspectiva celestial, entenderíamos que elas são grandes oportunidades para pregarmos uma mensagem poderosa. Você está brigando com o chinelo, com os instrumentos da justiça de Deus. Deus quer usar teu chefe chato, teu marido rancoroso, tua esposa que não te entende. Deus quer usar situações adversas da vida para revelarmos a sua glória, o seu poder. Quantos querem parar de censurar Deus? Quantos querem ouvir ao Senhor? Levante as mãos. Levante as mãos. Pai, essa mensagem ela é tão poderosa, mas tão difícil de viver. Quando as injustiças batem a porta da nossa vida, muitas vezes não reagimos da forma que o Senhor queria. Não ouvimos a tua voz. Senhor, ajuda esta igreja, me ajuda a, na hora das injustiças, revelar Jesus. Faz assim, Pai, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Segunda forma que nós censuramos Deus da nossa vida. Quando o plano e o método de Deus contrariam a minha vontade. Escutem-me, povo meu, ouçam-me, nação minha, a lei sairá de mim, minha justiça se tornará uma luz para as nações, minha retidão logo virá, minha salvação está a caminho, meu braço trará justiça às nações. É tão interessante porque eles não conseguiam entender o plano de Deus para salvar, que eles fazem outros planos. Então, quando começa a opressão babilônica, eles não entendiam que aquilo fazia parte da vontade de Deus. Sabe o que eles começam a fazer? Criar outros planos. Primeiro eles fazem um boicote, porque quando a Babilônia toma o Egito, eles têm que pagar tributos pesados. Ela domina Israel, eles têm que pagar tributos pesados para a Babilônia. E aí o rei Joaquim resolve fazer um boicote. Por mais que Jeremias falasse para ele, esse não é o caminho, ele vai lá e faz um plano. Porque o plano de Deus para salvar o seu povo, ele não conseguia entender. E aí o que acontece? A situação piora. Porque daí Nabucodonosor cerca Jerusalém durante 2 anos.
o povo passa fome, necessidade, a situação piora. Aí depois ele derruba o templo, toma as riquezas, leva o povo embora. Por quê? Porque o rei Zedequias, tentando de novo fazer um plano para resolver a situação, ele faz uma aliança política com o Egito para tentar se safar. E Nabucodonosor não vê com bons olhos. E aí vem uma punição mais severa. Sabe, e nesse contexto a Bíblia vai estar dizendo, o profeta Isaías falava, ó, esse tipo de aliança é como dormir em camas curtas com cobertor estreito. Quem aqui é alto e já dormiu com o pé para fora da cama? É complicado. E aí se o cobertor é pequenininho, você vira de um lado, frio nas costas. Você vira para o outro, frio na barriga. Você puxa, frio no pé. Você põe para baixo, frio no peito. É uma coisa complicada. Em outras palavras, o que Deus está dizendo, vocês estão procurando descanso numa aliança militar, nos recursos de governo, isso não vai dar certo. Não é desse jeito. Eu preciso tratar o meu povo. Nesse contexto, surgem profetas. E sempre vai surgir profeta nessa hora falando o que a gente quer ouvir. E aí eles confiam em profecias enganosas. Dentro de 2 anos, os utensílios do templo voltarão e o jugo de Nabucodonosor será quebrado. Os profetas estão dizendo isso. Jeremias diz, sirvam ao rei da Babilônia, porque isso é disciplina de Deus. Que mensagem difícil. Esses homens iludem o povo. E cada vez a situação deles piora. Sabe por quê? Deus tinha um plano para salvar o seu povo. Mas não era do jeito que eles imaginavam. Sabe o que Deus usa para salvar o seu povo? Depois de 70 anos de exílio, Deus levanta um rei pagão, Ciro, o rei dos Medos, toma o poder, derruba o Império Babilônio, e ele tinha uma perspectiva diferente de governo. Então aquele rei escreve um decreto. Olha, povo de Israel, voltem para casa, ainda dá os recursos para ele construir o templo do Senhor. Olha que loucura, se eles fazerem nada. Enquanto eles ficaram brigando contra o plano de Deus, só se arrebentaram. Sabe, esse texto também é uma profecia sobre Jesus. Ele fala, eu vou levantar o Messias, o libertador, mas ele não vai só salvar Israel, ele vai salvar as nações. E o povo de Israel tinha dificuldade de entender um Messias, não como um governante que ia restaurar o império, Israel, a terra, o povo de Deus. Eles queriam um líder político, e aí vem Jesus falando do reino de Deus. Muitas vezes a gente rejeita os planos e os propósitos de Deus, porque eles contrariam os nossos. Eles são diferentes dos nossos. Talvez você esteja censurando Deus no teu coração, porque a vontade dele é difícil muitas vezes. Eu lembro uma situação que eu estava vivendo no começo do meu ministério. E eu falei, Deus, agora deu. Não aguento mais. Isso não é justo, eu vou embora. E aí eu peguei minha Bíblia, eu orava na garagem naquela época. Eu estava recebendo um monte de convite, projetos. Eu falei, Deus, todo orgulhoso. Aí abri o meu devocional, sabe o que era? O título era assim, ponha estacas no seu coração. Se Deus não falou para você sair, não se mova. Aí eu falei, meu Deus. Mas por que aquilo era difícil? Porque contrariava o meu plano, a minha estratégia. Sabe, muita gente não ouve Deus, porque você já desenhou tudo o que tem que fazer para sair da crise. Para o teu ministério crescer, para a tua vida dar certo, para você restaurar teu casamento. Você montou um plano. E Deus está falando assim, joga fora o plano, porque não vai ser desse jeito. Você vai ter que ir lá pedir perdão. Você vai ter que se humilhar. Você vai ter que começar de novo. E aí, os planos de Deus para salvar, às vezes são difíceis para nós. Mas quando a gente se submete,
a gente vê a glória de Deus sem a gente fazer nada. Ei, presta atenção. Muros de inimizade vão cair na sua casa. Crises vão terminar. Sim, projetos maravilhosos de Deus vão acontecer na sua vida. Se você se render à vontade dEle, mesmo quando ela te contraria. Quantos querem ouvir Deus? Levante as mãos. Ixi, levanta assim, fecha os seus olhos. Fale assim: Deus, eu não sei se eu vou gostar do que eu vou ouvir, mas mesmo assim, eu quero te obedecer. Me ajuda a tornar a tua vontade a minha vontade. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor. Vou terminar, pode subir o louvor aqui. Vou terminar. Última forma de censura. Quando a minha fé não resiste o teste do tempo. E aí, se você ler o primeiro trecho da profecia, ele fala assim: escutem-me. E aí ele cita Abraão. Olhem lá para a ascendência de vocês, olhem para Abraão, escutem-me. Por que ele manda olhar para Abraão? Porque a salvação de Deus ia vir, mas ia demorar 70 anos. Abraão, Deus deu uma promessa para ele, lembra? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, para o lugar que te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus prometeu descendentes. Abraão vai para a terra que Deus mandou e ele não consegue ter filhos. Um dia ele está na tenda reclamando, Gênesis 15. Deus, o que aconteceu com as tuas promessas? Eu não tenho descendente. O meu herdeiro é o Damasceno Eliezer, um trabalhador da minha casa. Senhor! Aí Deus fala para ele: sai da tenda. Você está só olhando na barraca a tua dor, você não está vendo, ó. Começa a contar as estrelas. E ele começa a contar as estrelas. E a Bíblia diz: e Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Talvez você esteja num lugar, durante um tempo, que você não consegue ver a perspectiva de que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Mas hoje Deus te trouxe aqui para contar as estrelas. Se você passar no teste do tempo, Deus vai te abençoar. O tempo passa, nada acontece. Quando ele tinha 99 anos, ele recebe uma palavra. 99 anos. Ele chama Sara, que tinha 89 na época. Deus mandou a gente mudar de nome. É mesmo? É. Abrão significa pai levantado. Me chame a partir de agora de Abraão, pai de multidões. A promessa de Deus vai se cumprir agora. 99 anos. Ela obedece. Abraão, Abraão. O povo devia dizer: esse cara é maluco. Com 100 anos, Abraão estava com um filho em seus braços. O filho da promessa. Ei, está demorando? Está demorando? Não desespera, não. Lembra de Abraão? Lembra do povo, 70 anos? Se você passar no teste do tempo, você vai experimentar a promessa perfeita e agradável de Deus na sua vida. Não censura Deus, obedece. Lembro o dia que um casal, o Rodrigo Sejanovski e a Débora, eu estava no escritório deles,
Fui lá fazer uma oração pelo escritório, ele é advogado. Eles queriam ter filhos, não conseguiam. Eles estavam fazendo um tratamento, saindo para São Paulo e pedindo para eu orar por eles. E na hora que eu fui orar, eu senti o Espírito Santo falar assim: não vai ser agora, mas a promessa vai acontecer. E aí, com muito jeito, eu falei: olha, mesmo que não dê certo agora, permaneço, porque a promessa de Deus não vai se frustrar na vida de vocês. Eles foram, o tratamento não deu certo. Aí depois tiveram um bebê, perderam o bebê. E eu falei: a promessa do Senhor vai dar certo. Pastor, você disse: é. E eu tive o privilégio de apresentar o Samuel. Ela engravidou com quase 50 anos. Porque o nosso Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele prometeu. Quantos querem ouvir Deus? Passa pelo teste do tempo. Eu não sei o que Deus falou contigo hoje, mas se você quer falar: Senhor, eu não quero te censurar no meu coração, eu quero te ouvir e te obedecer. Aonde você está, fique de pé agora. Eu quero orar por você. Deixa eu orar por você, deixa eu orar por você. Está demorando? Teu filho vai voltar para casa. Deus já não te disse? Confia. Está demorando. O projeto dele vai se cumprir na tua vida. Espera, aguarda. Ele está sentado sobre o trono e nada é difícil para ele. Você crê nisso? Estende suas mãos assim. Pai, nos ajuda a ouvir a tua vontade. Mesmo quando ela nos contraria, mesmo quando não entendemos os instrumentos do teu juízo, mesmo quando demora, queremos fazer tudo o que o Senhor tem para nós. E eu quero pedir hoje de maneira especial: fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja, para revelar em Jesus, no meio das injustiças, no meio das contrariedades, no meio do tempo de esperas, e que o Senhor seja glorificado no meio do teu povo, no meio da tua igreja. Faz assim, Pai. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Deixa eu fazer um convite mais. Todos de olhos fechados. Comece a orar agora. Talvez você está censurando a voz de Deus há muito tempo na tua vida. Deus já deixou sinais na tua história. Ele usou pessoas para falar que Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Mas por causa das injustiças, de coisas que você não entende, você não tem deixado a voz de Deus mudar e transformar a sua vida, trazer bênção para você. Mas hoje, para de resistir. Diga: eu quero te ouvir. Eu quero que o Senhor conduza a minha vida. Se você fizer isso, eu fiz. A sua vida jamais será a mesma. O Espírito Santo hoje vai entrar na sua vida. E a Bíblia diz que Ele nos guia. Ele mostra o que é certo, o errado. Ele mostra caminhos. Você não precisa mais andar sozinho. Você pode receber a condução, a direção da voz do Espírito Santo na sua vida. Mas pastor, como é que eu recebo essa graça? Basta você confessar os seus pecados, dizer que não quer mais fazer do teu jeito, mas do jeito de Deus, e pedir para o Espírito Santo te dirigir. Hoje você vai nascer de novo nesse lugar. Hoje mesmo a presença de Deus vai chegar e a sua vida vai ser transformada. Se hoje você não quer dizer: eu não quero mais rejeitar, eu entendi, Deus, eu quero me render, eu quero ser dirigido pela tua vontade, pela tua voz. Aonde você está? Você quer entregar a sua vida ao Senhor? Levante suas mãos bem alto, eu quero orar por você. Levante a mão bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Isso, bem alto, isso. Tem uma multidão aqui de mãos erguidas. Eu quero orar por você. Os pastores vão chegar aqui à frente. Eu não vou pedir para você descer agora, mas você que levantou sua mão, nós vamos orar. E depois eu quero que você venha aqui receber uma oração, uma palavra, um convite.
vai marcar a tua vida hoje, essa entrega ao Senhor. Eu creio, você vai sair daqui e o Espírito Santo de Deus vai cobrir tua vida. Você crê nisso? Você que levantou a mão assim, põe a mão no coração, repete comigo: Senhor Jesus, eu não quero mais tocar a minha vida do meu jeito. Eu não quero andar em círculos. Eu não quero resistir à tua vontade. Hoje eu me rendo. A minha vida eu entrego nas tuas mãos. Me conduz, me dirige e me abençoa. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Eu vou orar abençoando a todos. A gente vai cantar essa música e você que levantou tua mão, vem para cá, pode ir descendo agora, tá? Pode ir descendo agora. Recebe essa oração, essa palavra, esse convite que nós vamos entregar. Nós queremos abençoar a sua vida. Quem foi abençoado hoje, amém? Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, que ela produza frutos abençoadores em nossas vidas. E com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito repousem sobre o teu povo, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.